Olá, pessoal do Poderoso Pod, mais uma vez aqui. Agora o assunto é interessante porque 2024 chegou e todo mundo tá com a agenda programada para perder peso, ganhar massa, carnaval, chegando férias, chegando piscina, praia, meu Deus, e agora? E não é por isso, porque hoje nós estamos aqui com Shilon, um dos melhores personal trainer que a gente tem aqui dentro do estado, a melhor nutróloga, posso falar isso? Nutricionista também aqui, Rafaiane Milhomem, para vocês. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Aqui o bate-papo é solto, viu? Como eu comecei falando sobre a questão de carnaval chegando, e aí, como é que tá a procura? Cara, na relação de treinamento é sempre, né? Passou Natal, o Ano Novo ali, a galera vai com tudo para querer o milagre de Deus, para querer se transformar. Aí, assim, personal, treinador, nutricionista, fica abarrotado. Uau. Shilon, hoje você tá dando aula onde? Hoje eu estou atendendo especificadamente na Arte Esporte, que é uma academia no shopping. No shopping de Gurupi. Porque eu me privo a atender em um único local por causa de deslocamento. Você perde tempo e é canseira. Uhum. Então eu sempre opto por atender em um local. E também eu tenho um treino próprio, né? De uma metodologia própria minha, denominada Hard Cross. Que você desenvolveu. Que eu desenvolvi a técnica, né? Depois de muitos anos. Ótimo. Inclusive, já treinou muito tempo. Sim. E tô atendendo em parceria com o pessoal do Tô na Areia, né? As quadras de beach tennis aqui cobertas que tem aqui na cidade. E lá tem um espaço em comum onde eu tenho a possibilidade de fazer o treino tanto no piso de chão mesmo, apropriado, que eu tenho as placas de borracha, né? Então amortece o impacto. E também na parte da areia, o que agrega bastante para condicionamento físico. É muito bom. Então hoje eu tô nesses dois lugares. Um gordinho pode chegar lá... Tranquilamente. Tem umas 3, 4 paradas cardíacas. Mais ou menos. Não é assim, porque assim, cada um treina no seu ritmo. Uhum. Então, assim, eu tenho pessoas que têm 3, 4 hérnias de disco, eu tenho pessoas que têm lesão de joelho, lesão de tornozelo, quadril, e todas conseguem, porque apesar de ser um treino em grupo, a gente consegue adaptar. E pelo feeling do profissional, tanto o meu quanto quem tá comigo lá, um profissional que tá me auxiliando também, com parceria, nós identificamos o problema e trabalhamos diretamente no problema, mesmo sendo um treino em grupo. Então, a gente tem um treino montado que a equipe tem que fazer e cada um vai no seu ritmo, ali no seu esforço, no seu condicionamento, e a cada treino vai vendo que consegue evoluindo. Uau. Entendeu? Então, é bem bacana, bem interessante. Reverberou legal dentro Muito. já, o pessoal já tá sabendo. A agenda tá cheia. Graças a Deus. Assim, eu fechei o Hard Cross durante um tempo porque eu mudei de local e agora eu tô renovando, tô voltando novamente, né? Então eu passei aí um ano basicamente, não, um ano não, foi uns 6 meses com a Hard fechada, né? E agora que eu tô voltando, então o pessoal tá voltando a procurar porque muita gente conhece já o método do treino, né? Eu já trabalho com esse método já tem uns 5 anos, 6 anos. Você já apresenta ele em alguma página no Instagram, mostra lá resultados e tudo mais. Bem bacana. E qual é o mínimo de resultado que você já conseguiu, assim, algo de sucesso? Ó, o cara entrou aqui, queria perder tanto de peso e dentro dessa metodologia minha, em tanto espaço de tempo, a gente conseguiu reduzir tanto de peso dele. Primeiramente, é interessante a gente falar que não é só o treino. Certo. A parte nutricional é fundamental para a perda de peso, né? Principalmente, por exemplo, muitos alunos meus fazem acompanhamento com a Rafaiane. Então, com essa parceria, ela já treinou, ela sabe como é o treino. Então, ela consegue distribuir as refeições de acordo com o que ela necessita para o treino, o que é mais interessante. Então, a gente consegue ter excelentes resultados. Em relação à quantidade de peso, vamos colocar de forma quantitativa, a gente já teve alunos que perdeu 20 quilos, já perdeu 30 quilos. Então, assim, a gente em quanto tempo? Espaço de tempo? Questão de 6 meses, Uau. 5 meses. Tem aluno, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Tem aluno que consegue perder 5 quilos em um mês. Tem aluno que consegue mais de quebra, ganhou 1,5 kg de massa muscular. O que é muito melhor até, entendeu? Então, essa jogada de ganho de massa muscular e perca de gordura, que ela pode explicar até melhor que eu, é muito interessante. Por quê? Porque quanto mais massa muscular você tem, mais é a sua capacidade de queimar gordura mais rápido.
Entendeu? Isso é muito interessante. Então, você falando bem de forma fisiológica, você consegue, ganhando mais massa muscular, queimar gordura mais rápido. Por isso que você vê um cara, por exemplo, um fisiculturista, vamos jogar para a área da Fórmula 1 do corpo humano. Um fisiculturista, você vê um cara em off, grandão, gigante, e quando ele resolve entrar em cutting, que é a preparação, o pré-campeonato, ele consegue perder muito rápido o peso. Por quê? Além de todo o treino, toda a alimentação voltada, o metabolismo dele acelera muito mais porque ele tem uma quantidade de massa muscular muito maior. Entendeu? Então é bem interessante. Cara, dentro dessa linha, porque é tudo interligado, né? Com a nutrição. Chega no carnaval, a mesma pergunta, a mesma ideia, porque eu imagino que tudo enche aí, né? O pessoal tudo corre pra cima. Como é que você lidar com essa situação dessas pessoas querendo, na urgência, obter esses resultados agora? O carnaval tá chegando, meio mundo de artista, eu preciso ter uma aparência melhor. Uma aparência melhor. Depende muito da pessoa, né? Eu sempre falo que a questão de quantos quilos ela vai perder depende, às vezes, muito mais dela do que de mim, né? Porque a gente, como nutricionista, a gente monta um plano alimentar, né? Eu sempre falo que ele é um cálculo, né? Não que nós sejamos um cálculo, mas é aquela coisa, você vai fazer um déficit calórico, você vai poder perder aqui 5 quilos. Mas quem vai determinar isso é você, porque é você que vai executar a tarefa. Uau. Não sou eu que vou executar, né? Então eu falo, quanto mais próximo do 100% em termos de alimentação, atividade física, porque tem muitas pessoas que fazem atividade, mas é aquela atividade meio assim, lambona, né? Meio no banho-maria. O treino fofo. Exatamente, o treino Só pra fofo. final do dia postar assim, tá pago. Isso, tá pago. Só se for a conta do celular, né? Então, tá pago a postagem de hoje, só se for. Então, assim, vai depender muito da pessoa. Quando é uma pessoa muito dedicada, vamos dizer assim, a gente consegue fazer um déficit calórico muito maior e conseguir perder, como o Chilon falou. Dá pra perder 5, 6 quilos no mês tranquilamente? Vai depender da pessoa, né? Porque tem gente que realmente, não, eu quero isso aqui, é a minha meta, é onde eu quero chegar e ela vai fazer. É possível? Sim. Só que a pessoa ela tem que querer fazer. Muitas pessoas pensam no quesito sofrimento. Sim. Tanto na parte de treino, como na parte de restrição alimentar. Sim. Tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ter aptidão, de não ter, assim, não querer comer certos alimentos e tal. Ela sempre vai ter a preferência por aquilo que vai fazer mal a ela. Assim também é o treino. Com certeza. Eu me coloco aqui como um exemplo. Eu sou preguiçoso para treinar. Eu não gosto de puxar peso. Tento, faço na força do ódio, mas é difícil, né? Eu tenho aquele pico. Eu falo assim, vou entregar aqui 3 meses adiantado. Vou honrar esse dinheiro. Assim, eu vou uma semana e no piso no pé. Eu ultimamente, há cerca de 2 anos, eu venho estudando muito sobre psicologia na área do treinamento. E, cara, é fantástico ver o quanto as pessoas, se elas pudessem, é igual meu pai fala. Meu pai fala assim, se eu pudesse, eu pagava um menino para ir andar, caminhar, correr para mim lá no Butuca. Ninguém quer fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, o treino em si é a parte mais fácil do seu dia. É a parte mais tranquila. Se as pessoas parassem para analisar que no momento do treino ela tá tirando um momento só para ela, agora tu pensa, por exemplo, uma mãe que tem 2 filhos pequenos, o marido trabalha o dia todo fora e ela, além de ter os 2 filhos, ela trabalha também. Ou seja, mãe de casa, empresária, né? Ou estudante que seja, Exato. E ainda tem os 2 filhos. Cara, aquele momento lá na academia é um momento só dela. E é um momento raro do dia. Então, se as pessoas pararem para analisar de uma forma diferente o que é um treino, elas vão passar a aderir mais. E a parte nutricional não é que é fácil, mas é mais simples. Porque você consegue destrinchar as coisas ali de uma forma totalmente orientada. Exato. Entendeu? Você vai saber o que você vai comer da hora que acorda, da hora que vai dormir. A nutricionista vai estar tudo mastigado. Se você quiser, hoje tem até serviço de pessoas que fazem a sua refeição pesadinha e te coloca lá na sua mesa, só para você guardar no freezer, colocar no micro-ondas, esquentar e comer. Essa conversa é tão importante que tem pessoas que, quando ela pensa assim, academia, treino, né? Sim. Eu sozinho, puxando peso, olhando para os vídeos, vendo como é que faz a execução de algumas questões, e eu não obtenho o resultado esperado. Porque tem uma barreira ali, a barreira de achar que é caro ter um personal
pagar um personal particular para te acompanhar nos exercícios, assim como também é caro ter uma nutri e um personal te orientando a fazer da melhor forma e obter os melhores resultados. Pois bem, para quebrar essa barreira na questão de acesso em recurso financeiro, hoje está mais fácil? Como é que está essa questão toda para a pessoa entender, não, isso aqui não é um problema? Hoje eu vejo que as pessoas, elas entendem um pouco mais a importância, tanto da alimentação quanto do exercício físico. É como o Chilon falou, as pessoas, elas não querem fazer o básico, né? Que é o exercício, que é se alimentar bem, que é o comum, né? Uhum. Mas eu penso que hoje, por essa questão de acesso à informação, as pessoas é uma barreira que ela é mais quebrada. Agora, com relação à nutrição, uma coisa que eu vejo, assim, que ainda é um pouco difícil é que as pessoas, às vezes, elas gastam muito com suplemento, né? Elas investem muito, às vezes, em comprar um suplemento muito caro. Às vezes, uma coisa que ela nem tem necessidade, enquanto ela poderia investir tudo isso para ter um personal, para ter uma nutricionista, para acompanhar, para ser uma coisa mais alinhada. É como se fosse um automedicamento, né? Automedicamento. Que é perigoso, né? Exatamente. Mas é a questão da facilidade, né? Igual o pai de Chilon fala, se eu tivesse como alguém lá treinar por mim, eu pagaria, né? Porque as pessoas, elas realmente não querem executar. E de uma forma, elas ainda esperam uma pílula mágica, né? Eu acho que todo mundo tem ainda esse pensamento de esperar que vai vir uma pílula mágica que vai resolver. E elas não entendem que não é assim. Você precisa fazer alimentação, você precisa fazer exercício, você precisa dormir bem, você precisa tomar água. E basicamente, são os 4 pilares que você precisa fazer todos os dias, né? Porque se a gente for parar pra pensar, eu sempre falo muito uma coisa. A primeira coisa que a gente faz na vida, quando a gente nasce, é comer e se movimentar. Exato. Então, se quando eu abro o olho para esse mundo e a primeira coisa que eu faço é me movimentar e mamar, então é porque é uma coisa básica e é uma coisa que vai funcionar para o resto da sua vida. Então, comer bem e fazer exercício é o mínimo que se espera que toda pessoa faça. Dentro dessa questão, Chilon e Rafaiane, tem a questão dos extremos, né? Hoje a gente está numa temporada onde se solta muita informação. Então, precisa existir um cuidado muito grande com a enxurrada de informações que as pessoas têm acesso. Sobre a questão de como puxar peso, de como ganhar massa corporal, de como perder peso. Da outra forma também, como se alimentar, as formas. Então, é muita informação e as pessoas, às vezes, não sabem para onde ir. É a mesma coisa, é o estudo. Eu preciso estudar para o concurso tal. Aí ele começa, um professor aqui, outro professor ali, outra pista aqui, outra pista ali. Do meio pro fim ele tá perdido. Tem muita gente que bate na porta de vocês porque ele não consegue filtrar todas as informações, ou até mesmo o mercado, ele sente um pouco a queda da procura por as pessoas consumir essas informações aleatórias e não achar o resultado devido e achar que não funciona ter um personal, não funciona ter uma nutri? Pegando só um adendo do que a Rafa falou, bem interessante, um exemplo disso hoje, na hora que eu fui abastecer o carro, tem um frentista de um posto que eu abasteço que a gente sempre conversa muito. E ele virou para mim e falou, quero começar a treinar. Ele não treina, quero começar a treinar. Eu vou comprar uns suplementos, alguma coisa, o que você acha? Olha só a percepção, a visão da pessoa. Primeiro comprar o suplemento para começar a treinar. Ele tá pulando vários estágios. Aí eu virei para ele e falei, não, peraí. Primeiro você vai iniciar o seu treino, certo? Você tem condição de treinar com o personal? Não. Então você vai seguir certas pessoas que são profissionais da área e tentar pegar alguma informação. Eu, por exemplo, alguém da internet que seja da área, certo? Um treinador que você possa vir tirar proveito e aprender a comer. As pessoas têm problema, as pessoas desaprenderam a comer pela enxurrada de informações que tem hoje em dia. Porque dieta de blogueiro tal, é dieta de artista tal, né? É treino de fulano de tal. Então, assim, existe uma coisa que não é levado em consideração pela maioria das pessoas, que chama-se individualidade biológica. Não é o mesmo treino que eu passo para você que eu vou passar para a Rafaiane. Pode ser parecido, certo? Mas não é o mesmo treino. Cada ser, ele tem uma necessidade. Então, não adianta o cara ir cheio de informações, a enxurrada de informações,
querer iniciar por um suplemento. Se ele não consegue, primeiro, limpar a casa e organizar, como é que ele quer a casa dele um brinco? Né? Vamos colocar assim. Eu faço muita analogia da seguinte questão com os meus alunos. Quando você tem um quintal que está bem sujo, com folhagens, certo? Em relação à perca de peso. Está bem sujo, você vai lá e limpa o seu quintal, qualquer coisinha que cai no seu quintal vai mostrar, vai Exato. aparecer, porque tá aquele quintal verdinho, né? Então, a cereja do bolo, certo? O suplemento é quando você tiver com o seu quintal todo limpinho. Você pode colocar um móvel ali para ficar bonito, alguma coisa assim, certo? Não adianta você querer colocar um móvel lá num quintal todo sujo. Não vai fazer diferença, vai ficar ali um móvel, mas vai estar um lugar feio. Exato. Então, se a pessoa não se organizar com o seu tempo, com o seu treino, com sua refeição do normal, básico, arroz, feijão, entendeu? E água, coisa que as pessoas hoje não lembram de tomar água, certo? Que é fundamental, principalmente para tudo, mas principalmente para perca de peso, né? Se as pessoas não organizarem isso, não vai adiantar suplemento nenhum. É o que a Rafa falou. As pessoas buscam até hoje uma pílula mágica que nunca vai existir. E o que tá mais tendo na internet é fórmula, vendendo Isso. fórmulazinha Sim, e tal. Fato. Não dá. E uma coisa também é assim, as pessoas elas não entendem que a internet, a pessoa que tá ali, às vezes ela vive para aquilo ali, né? Por exemplo, vamos à Graciane, por exemplo, né? Que as pessoas sempre falam, tipo assim, aquilo ali é a vida dela, né? Eu sou uma pessoa, eu sou mãe, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho. Então, assim, é uma rotina diferente, é uma outra vida. Então, elas querem algo semelhante de uma pessoa que biologicamente é muito diferente dela e fica desejando uma coisa não que seja impossível você conseguir isso sendo uma mãe, dona de casa, né, e tudo mais, empresária e tudo mais. Mas você precisa entender que são realidades diferentes. Não dá para você comparar, né? Então, é como essas dietas prontas. Eu sempre falo que na nutrição é como se as pessoas elas criaram um achismo. Tipo, eu sei o que eu tenho que comer, é a coisa que eu mais escuto. Eu sei o que eu tenho que comer, mas eu não sei porque eu não consigo fazer. Mas você não consegue fazer porque você não sabe o que você tem que fazer. Porque todo mundo acha que perder peso é só comer menos. Passar fome. Passar fome, comer O maior menos, erro. que é o maior erro. Porque quando você entrega um plano alimentar para a pessoa, a primeira coisa que ela faz, nossa, eu vou ter que comer tudo isso. Porque as pessoas, elas gostam de comer, eu sempre falo, besteira, né? Quando a gente pensa em toma muito refrigerante, toma sorvete, né? Não que isso seja um problema, mas quando você tá pensando em emagrecimento, é um problema. Uma coisa que eu entendi, coisa que as pessoas... Ele falou uma palavra-chave aqui, sobre a questão de individualidade biológica. Eu acho que isso aqui vai quebrar muita questão das pessoas que ficam consumindo muita coisa da internet, plano pronto, tipo de pessoa pronta, eu quero ficar que nem aquela pessoa. Não, eu quero ficar que nem aquela pessoa. E não entende que ali é um plano específico para aquele tipo de pessoa, né? Biologicamente falando. Exato. E quando você pega toda essa questão aí, você vai ver que tem aquela pessoa que ela vai engordar muito e ela quer perder o peso dela e ela acha que é passando fome que ela vai agora tirar toda aquela sobrecarga dela. Eu aprendi, eu não sabia, eu pensava que eu tinha que realmente ter a restrição alimentar para me perder gordura. Eu preciso fazer com que o meu corpo sente a necessidade de me consumir. Eu tenho que me consumir. Ou seja, a gordura vai sumir na hora que ela falou assim, parece que não tem comida aqui nesse estômago. Deixa eu pegar aquela gordura. Né? A gente pensa... Depois eu fui percebendo, através de algumas orientações de pessoas que já é acompanhado por nutricionista, ele falou, não, você na verdade tem que ter uma alimentação de manhã, o almoço, depois, no mínimo 4 vezes ao dia. Eu falei, 4 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Ou seja, mas é a alimentação certa, ou seja, você não passa fome. Não passa. Ou seja, se as pessoas procuram emagrecer sem passar fome, é nutricionista. É o que a Rafa falou agora há pouco. Sim. O pessoal, às vezes, olha o plano alimentar que passa e fala, cara, como é que eu vou emagrecer comendo tudo isso? Pois é, cara. A maioria das vezes é assim. É muito comum, porque, na verdade, as pessoas, elas estão nessa bolha que eu tenho. Elas não entendem o que é déficit calórico do que é restrição alimentar.
São coisas muito diferentes. Elas acham que déficit calórico é comer menos. E não é. Déficit calórico é você diminuir ali... por exemplo, eu quero perder um pouco mais de gordura. Então, eu vou dar vou diminuir um pouquinho do carboidrato. Mas carboidrato não é o mal do mundo. A gente precisa dele para ganhar músculo, né? Porque é nossa fonte de energia primária. Então, a gente precisa quebrar também essa coisa do carboidrato. Porque parece que quando você coloca um arroz num plano alimentar, a pessoa diz assim, como que eu vou emagrecer comendo arroz? Espanta, né? Espanta, sabe? E tipo assim, você vai emagrecer porque, como o Chilon falou, arroz, feijão, carne, salada é o normal, é o que todo mundo come, é o que a gente precisa comer. É comida de verdade, né? Não é lanchinho, né? É essa questão mesmo da comida de verdade. Mas é uma coisa que a gente realmente precisa quebrar, porque as pessoas, elas não entendem. E esse déficit calórico, ele só é possível quando você faz o acompanhamento com o nutricionista. Para mim poder dizer para você, olha, você vai comer um plano alimentar de 1.300 calorias, aqui tem 30% de carboidrato, tem tanto de proteína, tem tanto de gordura, porque o seu corpo, junto com o treinamento, é isso e isso que a gente vai conseguir atingir. O que eu posso te garantir? É como eu falei, é um cálculo. Então, você vai conseguir perder 5 quilos, dá para perder 3 quilos de gordura, ganhar 2 quilos de massa muscular fazendo isso daqui. Isso é uma sequência de plano alimentar. Mas as pessoas, elas acham que não, que elas têm que comer ovo de manhã, comer carne e salada no horário do almoço, aí não lancha à tarde, aí chega à noite, quer comer até a parede da casa, se deixar, mas aí não janta, come só uma fruta. E até falando mesmo de treino, uma coisa que eu vejo assim que é um erro absurdo. Pessoas que treinam de manhã e têm uma dificuldade imensa de comer carboidrato à noite. E elas não entendem que o seu jantar é o seu pré-treino. Porque a gente tem aquela visão de pré-treino, é aquela comidinha que eu como antes de treinar. É porque você inverteu a ordem, né? Isso. Você pegou pra de manhã e treinar. Pegou pra de manhã e treinar. Porque o que acontece? É muito difícil a pessoa, às vezes, levantar às 5 horas da manhã pra comer. Exato. Né? É claro que tem algumas modalidades, às vezes a pessoa faz um pedal que é muito longo, que realmente a gente precisa organizar a alimentação para ela comer antes de ir. Mas mesmo assim, o jantar é o pré-treino. Uma coisa que eu vejo muitas vezes, eu falo assim, você vai comer carboidrato à noite, não tenha medo. E a primeira coisa que a pessoa fala assim, nossa, Rafa, como o meu treino melhorou no outro dia. Porque tem essa coisa de que comer carboidrato à noite engorda. E a pessoa também, ela não entende que o pré-treino é a sua última refeição. Independente do horário que você fez ela. E isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa tem aquela coisa, eu vou treinar no meio da tarde, né? E às vezes o teu pré-treino é o teu almoço. Não precisa ficar inventando moda, eu tenho que montar meu lanchinho, sabe? Eu tenho que levar o pré-treino. É claro que dependendo do que a pessoa faz com relação ao exercício físico, né? Como que tá a evolução dela, né? Com relação à carga e tudo mais, que é uma coisa que a gente sempre questiona, né? Por isso que essa em conjunto é muito importante, porque a evolução do paciente é muito diferente, né? Quando isso acontece em conjunto, porque a gente consegue alinhar mais. Então, às vezes, a pessoa ela realmente tem a necessidade de comer uma coisa antes, de treinar ali 30, 40 minutos antes, né? Mas na maioria dos casos, não. Porque se a gente for parar para pensar, a grande maioria das pessoas, elas fazem um treino fofo, mediano. Né? Elas não treinam com intensidade. E não obtém resultado, né? Não, assim, depende do que ela consegue fazer, né? O que ela consegue produzir é um trabalho, como outro qualquer. E assim, acaba que quando consegue um resultado, é aquele resultado meio mediano. Eu sempre falo que as pessoas, elas superestimam a alimentação e a atividade física. Você faz isso daqui bem pouquinho, mas você quer um resultado enorme. Né? E é como o Chilon falou, é um trabalho. Não tem como você trabalhar pouco e achar que você vai ter um resultado grande no seu trabalho. Porque isso não existe, né? Tem uma orientação popular que ele fala assim, para você perder peso, tira a janta. Lembra? Vem da época da vovó, igual da manga com leite. E por incrível que pareça, tá lastrado por aí. Tem muita gente que pode estar assistindo o Poderoso Pod, esse episódio, sem jantar. Com certeza. Coisa você vai pegar e vai jantar. Mas aí entra não sei se é um problema, mas a mudança social, né? As pessoas, elas pararam de jantar e começaram a lanchar.
Sim. E aí, isso, de certa forma, acabou virando um problema, porque as pessoas, elas lancham, mas elas não comem proteína à noite, né? Tem muito. Porque, antigamente, nós jantávamos o mesmo do almoço. Era comum, O que é comida de né? verdade. Que é comida de Verdade, verdade, né? Eu chegava em casa, à noite, eu ia comer meu arroz, meu feijão, minha carne. Hoje, as pessoas, elas querem lanchar, mas elas querem lanchar o quê? Comer pizza, Exato. comer um sanduíche, comer e tomar refrigerante. Então, assim, mudou isso. Mas ainda se tem essa mentalidade. Então, quando elas querem emagrecer, como elas têm essa questão do não jantar comida de verdade sem lanche, então eu tenho que parar de comer. Mas o pior, eu não sei se aqui é a pessoa que para de comer, de jantar, ou é a que come uma fruta achando que vai resolver o problema. Porque tem essas. Que Tem uma come questão. só uma fruta à noite, porque é tipo assim... Exato. Ai, eu vou levantar fininha. Aham. Eu vou levantar. A barriguinha chega a tá chapada. Retinho. Na verdade, tá murcha. Aí fala assim, eu não entendo por que eu acordo a barriga tá murcha e depois Final do que eu dia. como qualquer coisa a E o barriga estômago falando assim. desse Nossa, jeito. Deus. Por que a barriga tá super inchada? É muito. Então, são coisas que realmente a gente tem que quebrar. A gente fala muito de proteína, mas eu penso que as pessoas entendem proteína de uma maneira errônea. Em que Uhum. sentido? As pessoas acham que comer proteína emagrece. Só que, na verdade, não é porque proteína emagrece, é porque quando a gente olha, quando a pessoa fala de alimentação, você pode observar, dificilmente ela come 2 fontes de proteína por dia. Normalmente é uma, no horário do almoço, né? É igual comer ovo, né? Parece que comer ovo de manhã emagrece. Não, comer ovo de manhã não emagrece, mas você precisa comer uma fonte de proteína de Exato. manhã. Eu sempre falo isso, eu fui criada numa casa, o meu pai é essa pessoa. Ele come arroz com carne de manhã cedo. E quando eu falo isso, as pessoas, meu já Deus, fiz tipo muito assim, é um absurdo, né? Mas ele foi criado assim. Então, hoje eu como ovos de manhã porque é prático, não porque eu sou nutricionista, mas Uhum. porque eu aprendi que tem que comer proteína de manhã. E é uma coisa que as pessoas não fazem. Então, Caramba. elas basicamente comem ali, vou comer um pedacinho de carne desse tamanho no almoço. Aí você lancha, janta, toma um café da manhã e não tem mais proteína. Então, não é a proteína que emagrece, é a falta de distribuição dela. E aí se criou, até falando mesmo da internet... Essa distribuição é durante o dia, né? Durante o dia, sim. Se criou na internet que pra você emagrecer, você tem que comer proteína. Verdade. Você tem que tomar whey. Aí Pois a gente é. volta pra história do suplemento. Suplemento. Por que as pessoas acham que precisam tomar whey? Porque elas acham de verdade que elas precisam tomar whey, porque tomar whey emagrece. Tomar whey faz ganhar E é músculo. proteína, né? Exato. E é E proteína. é proteína pode, entendeu? Então, assim, tem todo esse mito com relação a essa questão da proteína, mas as pessoas não entendem que é fracionar. Eu falo que é uma coisa muito básica. Todo mundo já deve ter escutado isso. Você não pode tomar mais de 40 gramas de whey que você não vai absorver. A gente sabe que não é assim. Mas levando pro lado prático, é como você pensar, não adianta você comer 500 gramas de carne no almoço, porque você não vai absorver tudo, né? O corpo da gente, ele tem um limite de absorção, ele é esperto. Ele pega o que ele precisa e o que ele não precisa vai sair, urina, cocô. Deixa eu avisar a minha gordura aqui. Ó, rapaz. Seja esperto e se elimine. Ô, gente. Não, e tem a questão que ela falou aí também, importante, igual o pai dela comer arroz pela manhã. A questão cultural, entendeu? Uhum. Tem gente que não fica sem comer o pão na manhã ou no final da tarde, entendeu? Um pão, aquela cuca, né? Exato. Um pão mesmo, um pão feito, aqueles Uhum. caseiro. Exato. Não é que é errado, há espaço para ter isso, há espaço, mas tem que ser calculado, né? Então, para um processo de emagrecimento, isso tem que ser calculado pelo nutricionista. Então, o pessoal primeiro vai com aquele mito de que a nutricionista vai tirar tudo que ele gosta. E não é bem assim, Exatamente, cara. tem isso. Tem muito isso, tudo que ele gosta. Aí, associa a questão da alimentação e o treinamento. Ah, é só dor. Treinamento é só dor. Também só tem isso, né? Mas é mesmo. É bem bastante. Só dor. Não, uma coisa é fato. Eu sempre falo para todos em relação a treinamento em si. Cara, não adianta. É sofrido? Uhum. Não adianta. É sofrido, é doloroso. Eu vou estar mentindo se não for. Eu já treino aí há muitos anos. Sinto dor até hoje. Mas
você pode ter certeza, uma pessoa que leva uma vida igual, assim, tem muitas aqueles memes na internet, né? Sobre quem faz academia, o povo Exato. maromba, né? Você que treina e leva a sério o treino e a alimentação, você pode perceber, todas as pessoas que treinam e levam a sério têm a mentalidade mais forte. É uma pessoa que consegue executar melhor todas as atividades do seu dia. Exato. É uma pessoa mais organizada. Exato. É uma pessoa mais centrada em tudo que faz. O foco, né? Tá O foco, presente. Exato. Porque a mesma disciplina que ela começa a impor ali, quando ela entende que o processo é que vale a pena, ela passa isso pro resto das coisas da vida. Disciplina. Disciplina, exato. Disciplina. Então, assim, em casa, com os familiares, tudo muda. Então, cara, é o que eu volto a falar, aquela coisa. É muita questão psicológica que é envolvida nisso aí. É um trabalho que tanto eu, como treinador, e a Rafaela, como nutricionista, a gente tem que ir muito na cabeça das pessoas. E isso todo profissional tem que fazer, né? Então, é uma mudança de mentalidade muito grande. Shilon e Rafaiane, e a pessoa quando ela quer se medir através de balança? Porque hoje a gente tem o chamado biopedância, né? Sim, aham. Mas tem aquela galera que insiste em achar que ele consegue controlar o ganho de massa, a perca de gordura através de uma balança. Sim. Mulher é muito incutido com peso de Balança. Tem gente Tira lá a que roupa, todo faço dia... xixi, vou me pesar. Todo Esse é o meu santo dia. peso. Pega até a acetona pra tirar. Nossa, Isso aqui pesa. Pera, uma xuxinha do cabelo. É nada, deixa eu tirar a xuxinha aqui. Eu sempre, assim, pra mim, balança, ela deveria se chamar frustração. Porque eu falo que uma pessoa que se pesa todo dia, a única coisa que ela tá caçando é uma frustração pra ela. Uhum. Porque pensa o tanto que é frustrante você se ver treinando, fazendo dieta, tomando água, fazendo tudo certinho. Aí tu sobe naquela coisa, ela diz que tu não perdeu nada. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir frustrada. Exato. Qual o benefício isso vai trazer pra você? Eu vou te dizer, nenhum. Porque aí você pensa assim, não tô fazendo as coisas, tá dando certo, então... sei lá, se pra lá, não vou fazer mais nada. Chuta o balde. Então, assim, é muito desnecessário ter uma balança em casa. O acompanhamento com o profissional é exatamente por isso. Façam uma avaliação de bioimpedância, faz uma avaliação com o educador físico, com medidas, entendeu? Porque isso é muito mais importante. Você se olhar. Eu sempre falo uma coisa, gente, qual é a melhor sensação do mundo? Tu vestir uma calça que não te serve mais. Não tem nada no mundo que pague isso. E isso não é a balança. Não sei se eu mostro aqui que eu consegui um feito. Um buraco no Eu cinto. vesti uma calça que não me serve mais. Pois amanhã você passe lá no meu consultório e vá treinar com o Eu Shilon. consegui, Rafaiane. Olha só. Eu consegui. Eu sou persistente. Eu vou entrar nela esse ano. Esse ano eu vou com aquela calça verde que eu comprei. Eu vou emagrecer, eu vou entrar nela. Isso. Aí ela não queria fechar, pois eu entrei. Eu entrei na marra. Na amarra. Aí tem a questão da biopedância, né? Sim, a bioimpedância é pra gente fazer a avaliação de composição corporal. Então, a gente vai saber o que a pessoa tem de quantidade de água, quantidade de músculo, quantidade de gordura, né? Pra gente realmente poder pontuar. Como nutricionista, isso pra mim é de extrema importância. Eu não consigo fazer muita coisa com peso corporal. Por quê? Quando a gente pensa em cálculo de dieta, você pode calcular usando duas coisas. Ou a quantidade de músculo, que é igual o Shilon falou. Quanto mais músculo você tem, mais metabolicamente ativo você é. Então, mais energia você vai gastar. Então, mais energia você vai poder comer mais. Vamos pensar assim, né? De uma maneira bem simplória de se falar. Então, quando a gente faz esses cálculos nutricionais, você pode fazer um cálculo usando a quantidade de massa muscular que a pessoa tem, para você se nortear como organizar aquele plano alimentar. Ou você pode, às vezes, usar também a quantidade, ou só do peso corporal, que eu não gosto, porque é uma coisa muito vazia, não é uma, é muito superficial. Ou você pode fazer avaliando pela quantidade de gordura. Eu sempre gosto de usar a quantidade de massa muscular, porque as pessoas não têm músculo. Essa que é a realidade, né? O Shilon deve perceber. As pessoas chegam lá, não tem músculo, é sempre uma quantidade muito inferior. Então, elas às vezes não entendem por que a quantidade do plano alimentar é aquele. Mas, quanto mais músculo você tem, em teoria, mais você pode comer. Mais ativo, mais metabolicamente ativo. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Então, assim, o peso de balança, ele não quer dizer nada.
Ele só quer dizer que você tem 70 quilos. O que realmente importa é como está a sua composição corporal. Eu digo muito isso. Tu pode ter 120 quilos. Isso pra mim não é um problema. O problema é tu ter 120 quilos e ter 70% do corpo de gordura. Esse que é o problema. Agora, se você tem 10% do corpo de gordura e o resto é massa muscular, tá tudo ok, segue sua vida, show de bola, entendeu? Porque tem gente que é bem distribuído, Que é bem na distribuído, verdade. então assim, não é uma questão de peso, é uma questão do que você tem ali dentro daquela composição corporal. Por isso que as avaliações, elas são muito importantes. E até mais do que isso, as pessoas se olharem, né? Igual eu falei, a questão da calça como um todo. Foto é uma coisa que, assim, é impressionante. Às vezes a pessoa tira aquela foto, né? De frente, de costa. Ali, uns 2 meses depois, ela fica, mas eu não tô evoluindo. Aí ela tira outra foto. Quando ela vê, ela tá delineada, você percebe, entendeu? Essa questão da avaliação é bem interessante, né? Porque, principalmente em relação à foto que ela tá falando. Uma é você utilizar métodos, né? Igual você falou, a bioimpedância é um método de avaliação, dobra cutânea é outro método de avaliação, totalmente diferente de simplesmente uma balança que pesa o seu peso corporal total, né? E a questão da foto na avaliação física, por que é importante? Não só dela tirar foto, mas estar com um profissional do lado para explicar para ela. Qual que é a primeira coisa que a gente olha quando se vê no espelho? O que nos incomoda. Exato. Então, por exemplo, você tendo algumas fotos em algumas posturas, algumas posições, o profissional vai te mostrar, ó, aqui você tá achando que não perdeu nada, porque você só tá conseguindo ver o seu abdômen. Mas olha as tuas costas como definiu. Olha o teu ombro como tá mais saliente, mais saltado, né? Ó como tá uma definição numa parte específica do teu corpo que você não tinha. Então, a avaliação, além de ser essencial e fundamental para se programar uma alimentação adequada, voltada para ela, e um treino adequado, ela vai mostrar para as pessoas como um todo o que realmente tem que ser feito e o que realmente mudou. Porque, assim, qual que é a última coisa que some? A pochete. A pochete. E quando a pessoa se olha no espelho, ela só olha para a pochete. A pochete. Entendeu? Então, é isso. Então, a gente tem esses métodos de avaliação para a gente estar analisando e mostrando para os alunos, né, para os pacientes, a diferença e que, mesmo não tendo aquela diferença enorme, sempre tem uma diferencinha assim. Aí entra, né, em relação a treino, principalmente também, qualidade de sono, né, a melhora intestinal, de você conseguir ir melhor no banheiro por estar se alimentando de forma mais correta, de forma adequada, de estar tomando a quantidade de água correta, você conseguir se movimentar melhor, tirar as dores, né, diminuir as dores nas costas, na coluna, porque você está fortalecendo seus músculos, um treino adequado, específico para você. Então, é uma gama de fatores, né? Só uma observação que você falou da biopedância, eu sempre procurei jeito de burlar o sistema. Todos fazem isso. Todos. E eu descobri esses dias a fórmula de burlar esse sistema. Olha só. A biopedância, ela mostra você o que você queima, né? Sem fazer nada. Sim, a taxa metabólica basal. É isso aí mesmo que ela tinha me falado. A tal do basal. A taxa basal, que chama, você tá sem fazer nada e o corpo tá queimando. Sim, seu corpo é uma máquina inteligente. Uma máquina, você não precisa puxar peso, você não precisa... Ou seja, mas tem um tanto de caloria ali, né? Sim. Que ele consegue queimar. Quando faz a biopedância, você descobre que você parado, você consome... Qual é a base? A média de 1.200, 1.300 calorias. Acabou. Aí você vai... Acabou, não precisa fazer mais nada. O corpo você come aqui e fala assim, esse é quantos? Esse aqui tem 600 calorias. Esse é pra conta do basal. Aí você vai aqui no copo de água. Pá, foi as 1.200 calorias que você tinha aqui. O basal já assim, ó. O basal fala assim, tô satisfeito, pode ir pra academia. Mas aí, esse é o erro. Porque a pessoa come a quantidade de basal, mas ela faz a distribuição toda errada. E essa, eu nem sei se é a cereja do bolo. É o bolo por completo. Porque a gente realmente entrou, tem isso de pessoas que contam calorias, né? Eu tenho que comer 1.200 calorias, tá? Só que há uma diferença muito grande entre você comer 1.200 calorias do que você precisa comer
e você comeu 1.200 calorias de sorvete, Exato. chocolate, Pizza, pizza, entendeu? Tomara que Então, o basal só- seja alto. Aí Então, entra a assim- questão do treino e da alimentação, que influencia totalmente. Sim. Porque, assim, é uma frase meio vagabunda, né? Vamos dizer assim, né? Tipo assim, eu treino é pra comer, mas assim, faz sentido. Total. Faz um sentido, Hoje entendeu? eu sou assim, Verdade, né? hoje a minha vida é isso, eu treino pra comer. E o pior é que é desse jeito mesmo. Eu cheguei num peso que a minha preocupação foi a comida agora. Você quer? Você come com medo. Sim. Você tem um medo. Acontece Cara, muito. se eu passar, já tô muito pesado. Se eu passar disso aqui, Isso. aí tem que ir pra academia, queimar, pra depois comer. E aí, Você inverte. até falando dessa coisa Me de lasquei. queimar, o Chilon tá aqui. As pessoas, elas têm uma coisa do suar. Nossa. Quem não sua, Eu não tenho Não tá emagrece. queimando, não tá queimando. Eu tenho isso. Não, peraí, eu tenho isso. Quem não Se sua, eu não tiver emagrece. numa esteira, numa bicicleta, ou em qualquer aparelho, e tiver aquele ventão em mim, Eu não ou quero. algo que tá secando, cara, Aí tu pensa assim, cara, tem Não. uma hora que eu tô nessa esteira, E eu não tô pinguei seco. nada, eu tô seco, não Aí tá eu errado, vou- não perdi nada. exato, eu vou pra um lugar, eu gosto de ver pingando, falei assim, É desse hoje valeu a jeito. pena. É Ó, desse jeito. Aí você sobe na balança, caramba, meio Tira- quilo a menos. tira assim a camisa, faz a assim, água ó, foi embora. chá. Ah, agora valeu. Pra mim, o treino que vale é esse. Eu saio Pra sequinho. maioria, né? Só pra você, não. É. Pra maioria. É assim? E não é. Não, com certeza não. É assim, você tem que imaginar que é temperatura corporal. Uhum. Você briga com o ambiente que você tá. Você acelera o seu metabolismo, você eleva a sua temperatura corporal, certo? Se você tá com ar-condicionado em cima de você, foi feito um estudo muito interessante. Eu li esse artigo já tem uns 5, 6 anos atrás. Aham. Pesquisando, estudando, e tem um pesquisador na Inglaterra, eu não lembro agora, eu não vou lembrar o artigo e tal, mas tem um pesquisador na Inglaterra que o cara vivia na frente do computador, era de uma empresa multinacional muito, né? E ele era um cientista. Ele simplesmente sentado, com aquela barriga imensa, certo? Ele foi, cara, eu tenho que mudar minha vida, e o pessoal reclamando, e ele se sentindo mal. Aí, de Aham. repente, eu vou fazer um teste. Ele passou a trabalhar, né? Ele trabalhava numa sala assim, com ar-condicionado, colocou um ar-condicionado de potência muito maior, aumentou a temperatura, que ficou assim, da situação. Sauna, me lembrou sauna agora. Sim, mas só que invertido, né? Uhum. Colocou uma temperatura extrema de gelo, de frio, e se encapuzou todinho. Cara, ele conseguiu perder em 30 dias 10 quilos. Uau. Seu corpo sem começava- fazer nada. Exercício, Exato, né? Exato. O corpo começa a brigar com a temperatura ambiente. Aí ele só reduziu as refeições dele, né? A quantidade, mas continuou comendo a mesma coisa. Eu vou tentar achar esse artigo um dia, eu vou até postar. Cara, é muito interessante. Por quê? O nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente. Ele, pra brigar ali com a temperatura, ele trabalha. Então, assim, por exemplo, ele não suava de forma alguma, mesmo encapuzado e tudo mais, mas a briga do corpo dele contra a temperatura do local fez com que ele queimasse caloria para se manter O aquecido. corpo tensiona no frio, realmente você Com fica tenso. Exato. Então, para você ver como é a situação, né? O nosso corpo é extremamente inteligente, cara. Então, não adianta, assim, você parar de comer, querer parar de comer de uma vez. A questão da taxa metabólica basal, né? Uhum. O treino influencia diretamente, mas a alimentação, mais ainda. Potencializa, né? Não, por quê? O treino, se você for parar para pensar, é num período muito curto do teu dia. Igual eu falei no início, o treino é o mais fácil. Aham. Você vai fazer o treino em 30 minutos, 1 hora, certo? Agora, o resto do dia é distribuído nas refeições que você faz. Isso vai fazer com que o seu metabolismo acelere ou desacelere. Aham. Entendeu? Então, assim, o fator emagrecimento está muito mais voltado à questão da alimentação do que até propriamente dito do treino. Uhum. Né? Tem muita gente que fica brigando, 70% alimentação, 30% do treino. Não, 50% de cada. Não, primeiro, faça 100% os dois. Né? É o correto. Uhum. Mas, se for o fato de emagrecimento, alimentação, certo? E a atividade física, o exercício, atividade não, que tem a diferença entre atividade física e exercício físico. O exercício físico vai potencializar isso. E além de potencializar isso, se for um exercício físico com sobrecarga, que é o puxar peso que a gente falou no início, vai fazer com que você não só emagreça, mas ganhe massa muscular.
Ou seja, se a pessoa vai fazer um plano alimentar de qualquer jeito, ou então que seja programado, mas só faz caminhada, alguma coisa, ela começa a murchar. Se ela está fazendo um treino resistido, ela começa a ganhar musculatura e começa a moldar o corpo. Olha a diferença, tá vendo? Então, eu quero emagrecer. Igual, inclusive, semana passada, o irmão de uma aluna minha, que não treina comigo, virou e falou, Chulon, eu tô fazendo aqui, vou fazer 1-2 meses de academia aqui, fazendo mais aeróbio, para depois começar a treinar com você. Falei, cara, por que tu não já treina logo? Vai potencializar a queima de gordura que você quer, que você deseja. Mas eu pensei, tá vendo? O achismo, a cultura que as pessoas levam. A achar que primeiro tem que emagrecer para depois entrar na academia, puxar ferro para ganhar massa acredita muscular. que eu pensava o contrário? É? Na minha época, né? Adolescente, magro. Sim. Todo mundo magrinho, só o palitinho. Magrinho mesmo, sério. Assim. Magrinho, você pensava o quê? Pra mim ir pra uma academia, eu tenho que engordar. Pra eu transformar aquele corpo gordo, em um corpo musculoso. Eu pensava que era assim. Muita gente pensa assim também. E uma coisa, foi bom você falar pensava isso, Thiago? Desse gordo, essa questão que as pessoas, elas acham que elas trocam gordura por músculo. Eu pensava isso. Isso não existe, não. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então esse mercadinho não tem. Esse mercadinho não Trouxe existe. aqui 1 quilo de banha. Mas assim, pra você... Eu quero 1 quilo de músculo. Mas pra você, igual você falou, é porque você era magro. Exato. Você pensava assim porque você era magro. Já o gordo é diferente. Ele pensa que ele tem que emagrecer primeiro para entrar, tá vendo? Como cada caso é um caso. Outra coisa que eu descobri é a pessoa que ela quer perder o peso e ela vai pra academia pra fazer caminhada na esteira. Sim. Caminhar na esteira. Sim. E na verdade o resultado maior é na carga. Cara, eu até brinco sempre, que eu escutei uma vez, não lembro de quem, há muitos anos atrás, eu falava assim, cara, se caminhar fosse bom, o carteiro era imortal. É mesmo, cara. Entendeu? É mesmo. Simples assim. O carteiro. Cara, não é, tudo é estratégia. Tudo depende, aquele assim, depende. Depende do que você quer e do que você precisa. É também uma distância bem ampla do que você quer e do que você precisa. Entendeu? Caminhar é bom, não é ruim. Mas se tá calculado no exercício físico que você vai fazer e na estratégia alimentar que você está fazendo, vai contribuir. Mas é cientificamente comprovado que o treino resistido te dá muito mais efeito, assim, infinitamente mais do que você fazer uma simples caminhada. Por quê? Quando você está caminhando ou fazendo alguma atividade aeróbica de baixa intensidade, você está queimando caloria naquele momento que você está fazendo a atividade, certo? E em alguns casos, até 1 hora depois. Quando você faz um treino resistido com peso, puxa-ferro, você, por exemplo, sente dor no outro dia? Sinto. Todo mundo sente dor no outro dia, ou então seu treino foi fofo, tá? Desculpa falar isso. Exatamente. Então, se você sente dor no outro dia, o teu metabolismo está trabalhando para recuperar a musculatura que você depredou. Ou seja, ao invés do seu metabolismo estar trabalhando só durante o exercício físico, ele pode vir a trabalhar até 72 horas após o exercício físico. Essa é a grande sacada do treino resistido, certo? Quando você faz uma atividade aeróbica de baixa intensidade, você queima ali, no máximo no horário que você está treinando, e 1 hora depois. Quando você faz uma atividade com resistência, com treino resistido, você queima por 3 dias. Tem gente que passa 1 semana doendo, entendeu? Exato. Então, você está queimando caloria, entendeu? Aí entra a taxa metabólica basal. Quanto mais tempo tem aquela dor ali, persistindo aquela dor, não o corpo necessariamente a dor em si, Uhum. entendeu? Mas o seu metabolismo tem um impacto positivo que vai fazer com que você queime caloria por mais tempo. Entende? Entendi. Essa é a fórmula básica e mágica do mundo do treino resistido, entendeu? Uma coisa interessante que eu acho nos dias atuais é o seguinte: do jeito que a gente está conversando sobre potencializadores, Sim. a gente tem os potencializadores do lado negativo também. Fato. No mundo da internet, as pessoas têm essa questão de distorção de imagem, é o gordo achando que não consegue emagrecer, é o magro achando que não consegue ganhar peso, ou o magro achando que tem que ficar mais magro ainda, porque ainda ele acha que tá anorexia, né? E você tem esses... E tem também, eu estava conversando mais cedo com a doutora, ela estava falando sobre a questão do mundo bodybuilder. Sim. O mundo bodybuilder, ele também tem um extremo muito estranho. Aqueles corpos grandão, inchado, aí você pensa assim, é saúde pura. Não é saúde pura ali. Pelo contrário. O cara tá totalmente doente, adoecido por dentro, sabe? Tá totalmente... Ele chegou numa fase que ele tá muito melindroso com tudo, mas ele aparenta estar super bem. Quando você pega
e recebe esse público desses extremos, é a pessoa que não consegue emagrecer de jeito nenhum, ou aquela pessoa que é anorexa, ou aquela pessoa que é bodybuilder, mas já tá doente por dentro, por tanto tomar suplementos, aquela coisa uma atrás da outra, ou até o suco, né? O famoso suco, né? Os anabólicos. Exatamente. Como é que vocês estão lidando com essa situação toda? E qual é o alerta que vocês dão pro público que estão escutando esse podcast em relação a esse assunto, né? Porque é um perigo. São extremos que são muito perigosos. Sim. Com relação à questão dos extremos, uma coisa que é importante é a pessoa ela precisa fazer acompanhamento psicológico. Uhum. E isso é um fato, né? Porque o que acontece? Nós queremos ser aceitos. Eu sempre falo isso, né? Independente da idade que a gente tem, a gente quer ser aceito em algum lugar ali, né? A gente quer entrar dentro daquele espaço. E aí eu acho que às vezes é quando vem esses extremismos, né? Uhum. Ou aquela pessoa que faz overtraining, treina várias vezes ao dia, né? Aquela pessoa que realmente não come, acaba tendo um quadro de bulimia, anorexia. Mas isso tem que ser um acompanhamento realmente de uma equipe multidisciplinar, né? E a pessoa, ela precisa compreender o porquê que ela chegou ali, né? Porque eu falo, ninguém é gordo só porque come demais. Né? Às vezes a pessoa se tornou ou virou porque às vezes sofreu alguma perda familiar, ou porque às vezes a pessoa ouviu a vida inteira, era uma pessoa, vamos dizer assim, sobrepeso, mas que ouviu a vida inteira que era gordo. Então ele acredita nisso, então ele se vê só como uma pessoa gordo, mesmo estando magro. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente precisa identificar mais a questão da causa. O que essa é a chamada distorção de imagem, né? Que você essa é falou. a distorção de imagem. Aquelas pessoas que elas se enxergam, o que eu percebo muito, né? Eu atuo vai fazer 9 anos, né? Uhum. Tem muitas pessoas que elas começam a emagrecer, acho que o Shilon deve ter bastante alunas também, e aí eles chegam naquele lugar que eles estão, tipo assim, um corpo muito bonito, tá tudo muito bom. E aí, do nada, eles começam a ganhar peso de novo e você fica assim, nossa, o que aconteceu? Tá tudo ok. É uma distorção de imagem. É como se a pessoa, ela não se reconhecesse naquele corpo. Nós não sabemos receber elogio. Não. Quando alguém fala assim, nossa, Shilon, sua camiseta tá bonita. Aí o que você fala? Eu comprei em tal lugar. Você não agradece o elogio. Isso é muito relacionado ao corpo. As pessoas falam assim, nossa, do mesmo jeito que as pessoas não gostam que você fale, nossa, mas você tá gordo. Você chega e fala assim, nossa, mas você tá tão bonito, seu corpo tá bonito. Você a pessoa, ela não sabe. Ela não sabe dizer obrigada, entendeu? Ela não sabe dizer, tipo assim, nossa, obrigada. Não, realmente, eu me esforcei muito, entendeu? E sentir, tipo assim, se empoderar disso. As pessoas, elas não fazem isso. Então, como elas não fazem isso, elas entram nesse estágio de distorção de imagem. Ela só consegue se ver como aquela pessoa que era obesa, que ela era feia, que ela era gorda, que as pessoas falavam, você tem que comer menos. Não é assim. Você tá comendo demais. O magrinho. Nossa, é magrinho demais. Tem que comer isso, entendeu? E a pessoa, ela não consegue se ver ali. E aí é quando as pessoas têm um reganho de peso, né? Ou elas ficam nesses quadros extremos. Mas é porque realmente é uma coisa que a pessoa ela precisa tratar. Psicologicamente mesmo, para ela entender o porquê que ela chegou ali, né? Até voltando para a questão mesmo da balança, é igual eu falo, a gente não se olha, a gente não fica pelado na frente do espelho e se olha, isso é um erro. A gente precisa se olhar, né? A gente precisa se olhar pra gente ver assim, igual o Shilon falou, a gente sempre olha o que a gente mesmo que nos incomoda, né? E a gente sempre olha pra barriga e é sempre a que vai incomodar. Mas a gente precisa se olhar como um todo. O peso, ele é sempre o gargalo, a pessoa ela tá sempre ali bitolada, é peso, 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 porque ela não se olha no espelho. É fato. Entendeu? É uma coisa importante também de falar, assim, o que você falou em relação ao bodybuilder, né? Aí teve isso é questão de informação, né? De conhecimento. Pelo contrário do que você falou, a maioria dos bodybuilders hoje, bodybuilders mesmo, eles são extremamente saudáveis, certo? Os bodybuilders de verdade. De verdade, certo? É porque hoje, com a disseminação do mundo bodybuilder, há muita gente leiga que acha que sabe e vai fazer tudo de qualquer jeito. Aí você falou, a pessoa tá podre por dentro, tal. Não, pelo contrário. Quem é realmente um bodybuilder, quem vivencia esse mundo, tem acompanhamento médico e faz as coisas corretas, ou seja, é extremamente saudável.
A questão tem um preço a se pagar. Você entendeu? Então, assim, o fato de a pessoa estar lá com aquele corpo no extremo, certo? É uma escolha que ele fez. Você pode ter certeza que quem é profissional ou quem busca ser um profissional do mundo bodybuilder, a pessoa é extremamente saudável, é extremamente focada, é uma pessoa diferenciada, certo? Então, hoje... É uma disciplina invejável, né? Com certeza. Então, e assim, a hoje... mentalidade. Com certeza. Né? A mentalidade de um atleta, certo? É porque hoje temos os que se acham atletas, né? A maioria das pessoas hoje, elas querem corpo de atleta e não querem pagar o preço. Sim. Aí vai atrás... Joga na conta do basal. Também. Mas aí aí começa a entrar o caso que realmente é verdade do que você falou, certo? Que aí sim entra as pessoas que estão doentes por dentro. Exato. Por quê? Começa a tomar... Porque, na verdade, a doença já tá aqui, no psicológico aqui, primeiro, dele, né? Tá aqui. E segundo, começa a se automedicar com ergogênicos. Ergogênicos são o quê? São os anabólicos, certo? Por quê? Porque um professor indicou, ou um amigo tá tomando, entendeu? E não tem a orientação de um profissional adequado, experiente, que faça aquele trabalho, né? Não é um clínico geral, é um cara que estudou para aquilo, certo? Então, hoje, vamos supor aí que 90% dos bodybuilders mesmo, eles têm acompanhamento de um nutrólogo, né? De um endócrino, né? Então, é uma gama, uma gama de pessoas que está acompanhando aquela pessoa. Então, vem o distúrbio de imagem, certo? Por exemplo, tá viralizado um videozinho de uma menina de 16 anos que viu aquela foto da Virgínia que viralizou agora, da barriga dela negativa, toda definida, e uma menina de 16 anos que já fez, se eu não me engano, foi 5 lipos. Caramba. 5 lipos com 16 ou 18 anos, não sei. Já fez 5 lipos e vira no vídeo lá, eu acho que eu tenho que fazer mais uma lipo porque eu não tô com um corpo igual da Virgínia. Tá vendo? As pessoas estão ficando doentes. Exato. E a doença tá aqui, ó. E tem um limite, né? Falou que tem um limite. Com certeza. Parece que é 3. Não, aí em relação à quantidade de fazer, não tem limite. Não tem limite. Porém, existe o médico que é ético, certo? E o médico mercenário. Exato. Entendeu? Igual assim, por exemplo... Paga que eu faço. O médico vai virar pra Rafaiane, a Rafaiane, não, eu vim aqui porque eu quero colocar uma prótese, certo? O médico vai virar pra ela, fala assim, ó, eu creio que isso seja a quantidade de 250 ml, seja a quantidade ideal para você. Não, eu quero colocar 400, certo? Aí o que acontece? O médico que é ético, ele vai falar, ó, você vai sentir dores na coluna, você vai ter problemas de distorção de imagem. Agora o médico que é mercenário, não, vamos meter baraça, entendeu? Então, para todas as áreas, não é só a medicina, certo? Para todas as áreas. Então, cara... Essa questão de distúrbio de imagem é por quê? É por causa disso aqui. Ó. Exato. É por causa disso aqui. É igual você falou naquele momento, um pouco antes. O excesso de informação. As pessoas hoje não conseguem filtrar. O TikTok, cara, é uma máquina de manipulação. Entendeu? Você, por exemplo, coloca lá no TikTok um vídeo lá de um treinamento, só vai cair coisa de treino pra você. Exato. Você vai ver uma coisa de fofoca, só aparece coisa de fofoca pra você. Cara, quando você vê, caramba, já passou 3 horas você vendo aquilo ali e você não percebe. Só malhando nas vistas, Só, máquina de manipulação. Então as pessoas querem a vida do atleta, mas não querem pagar o preço. Quer a vida da Virgínia, entendeu? Mas não sabe que a Virgínia, quando fez o parto dos filhos dela, já tinha um cirurgião plástico na mesa da cirurgia, fazendo a lipo dela, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, assim, cara, é bem complexo isso aí, entendeu? As pessoas começam a distorcer a imagem. E também, vamos se dizer que esses famosos também, eles são extremistas. A maioria deles, entendeu? Começam a fazer coisas de formas extremas e, às vezes, eles sabem do poder da influência deles, certo? Mas não enxergam o mal que isso pode causar. Caramba. Você entende? Então, assim, cara, hoje o mundo é muito complexo. Eu atendo 2 psiquiatras e a gente conversa muito, cara, sobre isso. A conversa vai longe, né? Nossa, se deixar, a gente vira noites conversando. Teve um médico, uma vez, ele foi até processado. A mulher estava obesa, procurou ele, e ele foi lá, deu a receita para ela. Ela pegou a receita, depois que ela entendeu a receita toda, processou ele. Olha só. Viralizou isso aí. Ele receitou para ela cadialina. Cadialina.
Olha só. Você não viu? Cadialina? Não, eu não Que cheguei era- a ver. Que foi aquela que era pra botar um cadeado na boca. Eu vi. Ri não, Chilão. Ri não que dá processo. Deus me perdoe. Nossa, eu lembro disso daí, Você falou assim, realmente. 3 cadeados na geladeira, 3 cadeados 2 na boca. É difícil. Desse jeito, É cara. difícil. É porque, na verdade, assim, voltando à questão, as pessoas banalizam a obesidade. Sim. Uhum. Esses dias eu tava escutando justamente, era até um podcast, né, do Hassum. E ele Leandro falou Hassum. uma coisa, tipo assim, fantástica. Ele falou assim, quando a pessoa ela é diabética, ninguém chega e fala assim, fulano, come um docinho. Não vai te fazer mal, não. Você é diabético, mas tá tudo bem. Ninguém oferece, porque Verdade. a pessoa ela é diabética. Só que quando a pessoa tem obesidade, a pessoa fala assim, não, come um docinho. Porque as pessoas não percebem a obesidade como uma doença. Eles não tratam como doença. Elas acham que é frescura, a pessoa não quer fazer, a pessoa não faz porque não quer, né? E a gente também precisa entender, apesar que tem muita gente que meio que usa isso, né? Essa questão da genética. Uhum. Mas realmente existe estudos de pessoas que a parte genética dela são pessoas que realmente necessitam fazer cirurgias bariátricas e mesmo assim são pessoas que vão ser obesas. Porque o gene é diferente, entendeu? Então não adianta. Não que não adianta, Ela vai mas é que brigar o ela resto vai da brigar vida. pro resto Contra da o peso. vida, entendeu? É claro que isso não é o caso de todo mundo, como todo mundo fala, porque as Uhum. pessoas falam assim, ah, mas meu tio é obeso, minha avó é obesa, então tipo assim, todo mundo é obeso, então eu tenho que ser, né? Só que pelo fato de ser um tipo de doença que, de certa forma, você pode determinar que você não quer aquilo para sua vida, que é justamente a questão da mentalidade que o Shilon falou, as pessoas, elas banalizam a doença, né? E não percebe que realmente tem pessoas que têm obesidade porque realmente não consegue, porque tem Aham. alguma coisa que realmente não acontece. Por exemplo, eu já atendi paciente no consultório que, assim, tem obesidade porque já sofreu agressão sexual, entendeu? E a gente, às trauma, vezes, né? é um trauma e a gente não para muito pra pensar sobre isso. A gente acha que a pessoa ela é gorda porque ela quer. Ela cria por uma preguiça. defesa pra não ser desejada. Exatamente. E nem sempre é assim, né? Então, eu sempre falo, é o casos e casos, é a questão da individualidade biológica, né? Aham. É uma coisa que não serve pra todo mundo. E até falando da questão da rede social, é porque a rede social só aceita o que é lindo e perfeito. A rede social, ela não aceita imperfeição. Não é à Exato. toa que todo mundo usa filtro. Exato. Né? Ninguém mais tem uma foto natural, é Nunca. filtro, Exato. né? Então, justamente até com essa questão do excesso, né, dessas telas, de você sempre querer essa perfeição, que é como o Shilon falou, as pessoas, elas querem um corpo de atleta, mas elas não querem pagar o preço, né? Que em teoria seria aquele corpo perfeito, vamos dizer assim, né? Ninguém quer pagar o preço. Mas as pessoas ficam na internet e xingando isso. É como ele falou, os artistas, né, que eles têm essa influência, né, com as pessoas. Só que também a gente sempre tem que avaliar o seguinte, a pessoa que tá ali na internet, ela tá vendendo aquilo pra alguém. Ela tá ganhando dinheiro com aquilo ali, entendeu? Ela não tá fazendo aquilo pra dizer que é bonito ou que não é, mas ela tá ganhando com aquilo. Claro que aquilo entra na cabeça das pessoas, né? Mas, de qualquer forma, assim, é muito complexo. É igual o Shilon falou, é uma coisa que, assim, é um leque. E até o que ele tava comentando no início, né? Que eu tô lembrando, que ele falou que as pessoas hoje em dia, você quer fazer medicina ou você quer ser TikTok, né? As pessoas, elas querem ser TikTok. E falam de Né? tudo que elas não conhecem. Exato. É o conhecedor de tudo elas sabem. De tudo um pouco. Exatamente. Pronto. Depois que a gente conversa isso tudo, o pessoal entende. A dica que fica é: qual é a forma mais segura de eu começar o meu processo de emagrecimento e ganho de massa muscular? Tá chegando o carnaval, tem os processos de 1 mês, 2 meses. Qual é a dica mais eficaz que vocês dão para essas pessoas que vão iniciar, que agora se inspiraram e vão iniciar? Para elas não se frustrarem com balança, olha, você tem que começar assim, você pode ter esse tipo de resultado se você persistir por 1 mês, todo tipo 2 meses, praia tá chegando, julho tá chegando, o pessoal quer viajar, né? Tem galera agora programando viagens, porque agora o governo tá tentando fazer a questão de baixar passagens aéreas, Sim. você viu, né? Uhum. Então a procura vai aumentar. Sim. O desejo de ter um corpo agora
mas que elas se sentem mais seguras para poder viajarem, vai aumentar a procura. Sim. Qual é a fórmula? Assim, primeiramente deixar bem claro para as pessoas que não é em 2 meses que ela vai mudar o corpo que ela adquiriu em anos. Ah, Shilon. Desculpa, mas a gente tem que ser realista nisso. Mas você pode melhorar muito, certo? E qual é a forma de melhorar muito? Simples. Se você tá com dor de dente, você vai aonde? Dentista. Se você precisa fazer um implante de cabelo, você vai aonde? Você vai no médico especialista nisso. Exato. Por que você não vai procurar um nutricionista, um personal para você melhorar o seu corpo? Verdade. Simples assim. Você quer começar, começa certo. Entendeu? Procura, não tenho condições, aí é outra história. Procura se aprofundar e uma coisa bem interessante, se aproxime de pessoas que vivem esse mundo, certo? O ambiente influencia totalmente nos seus resultados. Verdade. Se você anda com quem só bebe, só faz farra, você vai ser mais um. Igual aquele negócio, né? Que é aqueles gurus. Você quer ser um milionário? Se você anda com 4 milionários, você vai ser o 5º milionário, Você vai ser né? o resultado das 5 pessoas. Exatamente. E realmente isso é verdade. É fato, isso é uma cara. verdade. É isso é uma fato. verdade. Então, assim, você quer ter resultados? Eu quero estar melhor pro carnaval? Começa a se socializar nesse mundo. Começa a se socializar com as pessoas que você vê que tem foco, certo? Se você não tem condições para bancar profissionais. E segue, seja disciplinado. É só isso. É igual eu sempre posto todos os dias já há anos. Todo dia que eu treino, termino meu dia, eu coloco lá mais 1, menos 1, constância. Por quê? Foi mais um treino, ou seja, foi menos um treino, e a constância que você tem que ter para ter seus resultados. Simples assim. E aí, Rafaiane? Eu diria para a pessoa procurar o profissional, igual o Shilon falou. Você tem dor de dente, você vai no dentista, né? Quer fazer certo? Então, começa fazendo certo. Que não existe milagre. E outra coisa que você pode fazer é desinstale seu app de comida do seu celular, Sim, sabe? ótimo. Aqueles 5 segundos. Cheguei em casa, tô com fome. Você vai lá no app. Exato. E outra coisa muito importante, para de seguir página de comida no Instagram. Porque você tá lá morrendo de fome, aquele trem passa e pensa, nossa, eu podia tomar esse chocolate, trem gostoso, eu vou já pedir esse negócio. A briga é aqui, Exato. Tira, sabe? Tira essas coisas que vai te direcionar para um lugar que você não quer ir. É como o Shilon falou, você precisa estar ali com pessoas que vai te incentivar no processo, né? Então, se você quer perder peso, qual é o sentido de você ter ali no seu celular um aplicativo de comida? Não faz sentido, né? Por que eu vou ficar seguindo um monte de página de chocolate se eu sou uma pessoa que adora chocolate? Não, vai seguir pessoas que são referências, pessoas que se alinham com o que você pense, que tipo assim, não, essa pessoa aqui, não, o que ela tá falando dá pra fazer. Rafaiane, quando a pessoa começa, a primeira coisa... Segue a gente. Segue a gente! Vou seguir. Exatamente. Quando a pessoa começa, a primeira coisa que ela faz é sair comprando verdura. Isso. E fazer uma alimentação baseada em verdura. Pra deixar elas morrer lá na geladeira. E come Mas verdura. isso aí também Não, entra os na que questão. comem mesmo. Eles começam a comer verdura, porque eles acham que o segredo é parar o arroz, feijão. Isso é o quê? Cultural. A vovó falava, vou fazer uma sopinha que é mais leve pra você. Exato, exato. Entendeu? Ó, tudo aqui, ó. Tudo isso aí. É desse jeito. A primeira coisa que eu faço é comprar verdura. Todo mundo, eu acho. E eu vou te falar uma coisa que todo mundo erra com verdura, que é o mais comum. Você tá lá na sua casa, vou fazer dieta. Você vai no mercado, aí você compra alface, você compra tomate, você compra cenoura, você compra um monte de coisa. Você não vai comer. Qual é a probabilidade de tu abrir tua geladeira, tu vê lá alface, cenoura, chuchu, brócolis, aí tu pensa assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí tu não faz nada. Elas morrem na geladeira. Sabe o que queima. Sabe o que é funcional? Sabe o que funciona? Eu sempre falo. Conta quantas pessoas tem na casa, faz uma média. Então, você vai lá no mercado hoje, você compra uma cenoura e um chuchu e um tomate. Isso aqui, vou comprar 3 de cada. Pra durar uma semana. Você come. Porque no final da outra semana aquilo tem que ter acabado na tua geladeira. E não tem desculpa porque é um tomate pra cortar. Ou tu cozinha um chuchu, ou tu rala. Não tem que ficar inventando coisas. As pessoas, elas fazem assim, elas
vai lá, compra um monte de fruta. Exato. Aí compra maçã, uva, banana, manga, sei lá o que. Não! Ou faz todo tipo Ou de faz receitinha todo- fit que vê na fit. internet. Exato. Nossa, essas receitas mata. Então, tipo assim, compra 2 tipos de fruta. Meta, cabeça. É isso que a gente tem que pensar. Porque se ali tem 2 tipos de fruta, tem 10 frutas, então eu tenho que comer 2 frutas por dia. Chegou lá no finalzinho da minha semana que eu tenho que comprar, não comi, eu não atingi minha meta. Tá errado. Por metas. Eu tenho que melhorar. O problema é que as pessoas, elas acham que é só comer a fruta e a verdura. E outra coisa, muita gente começa a fazer dieta, tô com fome, come uma fruta. Tô com fome, Exato. come uma fruta. Entendeu? Fruta tem calorias. Isso fala que é saciedade, né? É, tipo assim, fruta tem calorias, não é a lá vão ter, né? Isso não existe. Existe uma quantidade para aquilo ali também. Quer comer à vontade? Come alface. Exatamente. Pepino. Pepino, chupa É, gelo. Chupa gelo. Aí é sacanagem. Chupa gelo que Eu tenho uma resolve. curiosidade aqui. Sim. Eu ia encerrar, mas eu lembrei de uma coisa. Tem aquela pessoa que malha, fica todo definido e tal, perna, braço, as costas, Sim. só que ele fica com uma barriga grande. Por que isso acontece? Cara. Você já viu essa sim, galera? Sim, Você fala assim, como é que é lutador de MMA, já vi muito. sim. O cara tem uma potência, tudo, sabe, forte, Sim. mas ele tem uma barrigona e é treino pesado. Sim. Já vi bodybuilder com uma barriga Não, grande. bodybuilder é caso normal, praticamente. Por que isso acontece? Depende do contexto, né? Por exemplo, você vai ver isso numa grande quantidade de vezes em pessoas mais velhas, tá? Você pode ver o cara, quando o cara é mais jovem, o corpo tá travado ali e tal, encaixadinho. A maioria das vezes, excesso de hormônio. Principalmente um hormônio chamado GH, hormônio do crescimento. O hormônio GH, do crescimento em si, é o hormônio que a gente nasce com ele, certo? Mas as pessoas, GH, é considerado um hormônio Fórmula 1 nesse meio de definição muscular. Porém, ele faz com que você não desenvolva só músculo externo, aparente. Seus órgãos são músculo. E aí, vai desenvolver também. Você entendeu? E também tem o fato de que, cara, se o cara tem um baixo percentual de gordura, baixo mesmo como um atleta, se ele comer muito, ele vai ficar com a barriga estufada. Entendeu? Não adianta. Uma mulher que teve uma gestação, que mesmo atleta, tem muitos casos assim, a mulher tem a barriga distendida devido à gestação. Então, são vários contextos, entendeu? Mas, na grande maioria das vezes, né, a questão de fisiculturista principalmente, excesso de hormônio. E o trabalho, como vocês lidam com o trabalho em relação de faixa etária de idade? Tem a criança que é obesa, tem o adolescente que é obeso, o adulto obeso e tem a terceira idade também que é obesa. Sim. As dificuldades, as facilidades, as dicas, como é que funciona? Vocês podem entregar para essa galera? Com relação à parte nutricional, muda muito. Muda como você vai calcular o plano alimentar, né? Porque criança, de certa forma, a gente não... É o mais difícil, né? A gente não... Eu falo que a criança é porque você tem que mudar o pai, a mãe, o cachorro, o gato, o papagaio, a avó e todo mundo, né? É bem complicado. Mas a criança, às vezes, a gente não fala muito em plano alimentar. É uma orientação, né? Que a gente acaba fazendo, né? Hoje já é um pouco diferente. Porque tem crianças que realmente são bem obesas. Não é uma área que hoje eu atuo, eu atendo adulto hoje, né? Mas que tem nutricionista materno-infantil, que atende só essa especialidade, né? Eu acabo atendendo muito adulto e idoso. Que é muito comum em pessoas idosas. Eles têm aquela barriguinha, né? Falando de barriga, só que eles são muito sarcopênicos. Eles não têm músculo. Então é um problema com o passar dos anos. Que vai acontecendo, né? Porque a gente tem uma visão de músculo como estar definido. Só que a gente precisa entender que o músculo, ele tem ali uma fonte de fornecer um sistema imunológico melhor. Se você adoece, fica na UTI, é o que vai te dar uma sobrevida melhor. Então, não é só uma parte estética, né? E com relação a essa questão de faixas etárias, a gente tem que avaliar. Nutricionalmente, os cálculos, eles mudam, né? Caso pra caso. E vai muito com relação à questão de rotina, né?
Porque a intenção de quando a gente monta um plano alimentar é que ele caiba na sua rotina, né? Por isso que estar com um profissional é importante. Porque às vezes você quer fazer uma coisa que no seu dia a dia não funciona. Não Exato. dá. E se não funciona no seu dia a dia, você pode até fazer durante 10, 15, 20 dias, mas depois você não faz, porque fica uma coisa insustentável, né? Então tem muito essa questão também da rotina, com relação à questão das faixas etárias. Mas na terceira idade, a gente lida muito com essa questão da sarcopenia. Por quê? Não faz exercício durante a vida inteira. Tem um paciente que eu lembro muito dele. Ele não conseguia subir no caminhão. E ele começou a treinar, justamente até com Qigong na época, assim. E treina até hoje. Uhum. E hoje ele mesmo fala, ele consegue subir uma escada. Ele consegue subir no caminhão, consegue pegar as coisas da loja. Então, assim, você vê que o se movimentar é o que eu falei. A funcionalidade básica vai acabando, né? Vai, porque o problema não é você envelhecer. Eu falo que ninguém quer envelhecer em cima de uma cama. Exato. E nós fomos feitos para nos movimentar e se alimentar bem. Porque eu falo, quando você visita uma pessoa acamada hoje, se você voltar lá daqui a um ano, ela tá toda atrofiada. Isso acontece por um simples motivo, ela não se movimenta. Exato. Porque nós fomos feitos para se movimentar, literalmente. Com a quantidade de músculo lá embaixo, mínima. Mínima. Quem tá acamado, né? Perde músculo assim. Rapidão. Muito rápido. Uma das coisas que eu vi esses dias é sobre a questão de panturrilha, por exemplo. Sim. Pessoas que têm panturrilha, pouco músculo na panturrilha, ela Sim. tem uma facilidade maior de desenvolver problemas cardíacos, por exemplo. Não sei até onde isso é Panturrilha verdade. é considerado o segundo coração, né? Isso. Não Segundo vem coração. ele é responsável por bombear o sangue de baixo para cima. Que é o mais Então, difícil, né? Jogar pra cima. Sim, mas o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Aham. A questão é mais de força, de mobilidade também, mas... E nutricionalmente a gente faz cálculos, né? Por exemplo, uma pessoa que às vezes não dá para fazer uma bioimpedância, né? Uhum. Não dá para fazer uma avaliação corporal como toda, a gente faz medida de panturrilha, para a gente poder pelo menos Panturrilha, determinar antebraço. o estado nutricional da pessoa, né? Para saber se às vezes a pessoa tá desnutrida ou se ela tá com sobrepeso, como que tá. Então a gente faz esse cálculo justamente para a gente ter um norte, né? De como proceder com a questão do plano alimentar. A questão das faixas etárias que você falou, eu acho que o maior desafio, tanto na parte nutricional quanto na parte de treinamento, é quase sempre os idosos. Não vou mentir, não. A criança ainda tem aquele pai mais rígido que força. Agora, o idoso, cara, quando ele empaca, ele é pior do que uma criança 10 vezes. Porém, é o seguinte, quando o idoso entende que aquilo lá, ele precisa daquilo, ele é a pessoa que não falta. Ele é a pessoa que faz. Uhum. É a pessoa que mesmo assim, meu filho, vamos levinho, isso é qualidade de vida, entendeu? Eu não quero ficar fortão, eu não. tô vindo aqui, eu não quero ficar fortão, eu quero mais só viver melhor um pouquinho, dar conta de fazer. Ela é a pessoa mais assídua, é a pessoa mais coerente, mais focada nos treinos. Mas para você mudar a cabeça do idoso, é o que eu falo, nós nutricionistas, treinadores, somos as pessoas que estão diretamente com a pessoa sempre. Ela, de 1 a 2 vezes no mês, ou então contato via WhatsApp, né, grupos e tal, e eu diariamente, né, na parte do treinamento físico. Aham. E o maior desafio sempre tá, por isso que eu falei pra você, tem 2 anos que eu venho estudando sobre psicologia no esporte, né, no dia a dia, porque nós somos psicólogos. Exatamente, também. é o que eu tava Sendo pensando psicólogo. aqui. Sim, cara, chega pessoas no consultório dela, na sala de treinamento que vai treinar comigo, que tem dia que você tá ali e você sabe que a pessoa não vai render, você vai só escutar, você vai ser ouvinte, que a pessoa quer conversar com você. Vai querer desabafar É com pra ela. dar migué pra não treinar. Não, tem muitas O dia vezes... que eu chegar lá pra me desabafar contigo, eu vou dar um miguezão. Não, mas eu sei lidar com esse tipo de já coisa. tô indo, viu, Chilon? Já tô saindo. 14 Hoje eu não tô bem. 14 anos de mercado, eu sei lidar muito bem. Aí fala com assim, isso. pera aí que eu tenho que tirar uma foto. Pai, tu vai vir lá no Instagram, tá pago. Tá pago. Não, mas 14 anos de mercado, eu sei lidar com isso. Caramba. Não, vai conversando, mas vai fazendo. Você conversa com a boca. Exatamente. Bora, vai fazendo. Outra coisa, assim, estamos quase chegando no final. Sim. É porque eu puxei um negócio com a memória aqui sobre a questão de criança. A criança, ela vai desenvolvendo a questão corpórea, os ossos e tal.
Só que tá tendo muita, como é que é a palavra? Deformação dos ossos, por exemplo, essa Sim. parte aqui da cabeça, por causa do celular, Sim. muita postura errada nas crianças e tal. A musculação, ela muda a questão de postura, correto? Com certeza. Né? Com toda certeza. E se ela muda, tinha que empregar hoje na sociedade, ensinar essas pessoas que essa criança ela precisava disso para corrigir. Será que daqui um dia a gente vai ter até academia voltado para o público infantil? Porque eu percebo que não é poucas, viu? São Sim. muitas crianças. Por exemplo, a minha filha mesmo, ela já tem um probleminha de questão de coluna. Né? Você vê que isso aqui dela tá alto. Pescoço anteriorizado. Isso, alto, já, sabe? Tem criança que já tem dor nas costas. Postura errada demais. É porque, vamos se dizer que hoje em dia acabou aquelas brincadeiras de rua, Exato. Né, da nossa época. Sim. Hoje é celular, tablet, entendeu? Então, assim, o treinamento, há aquele tabu, a criança não pode treinar. Exato, eu penso. Uma Pelo criança dentro da contrário, academia é não, estranho, né? É estranho, mas só que não é errado. Pelo contrário. Se cair na mão de um bom profissional que sabe o que está fazendo, obviamente que a gente tem que levar em consideração principalmente isso. Porque hoje, por exemplo, o cara acaba de formar em educação física, ele acha que é personal trainer. Aham. Entendeu? E pega alguns casos específicos, o cara vai acabar piorando o quadro da pessoa, né? Que está lesionada ou que tem que corrigir alguma coisa. A criança, ela pode treinar desde muito novo, entendeu? Porque a gente vai fazer um treinamento específico de forma lúdica. Na hard mesmo, quando a gente tinha um ponto próprio, há 2 anos atrás, nós tínhamos turmas para crianças. Entendeu? O pessoal, como assim não? A gente tem turma para criança. Olha que legal. Entendeu? Por quê? Porque ainda tem ainda? Não, mas a gente pretende voltar, né? Igual eu te falei, eu saí de um ponto que eu tava, tô em alguns processos também, e depois de findar tudo isso, eu vou abrir um ponto novo e a gente vai ter tudo isso, né? Então, o que acontece? Tendo a orientação correta de um profissional adequado, é de suma importância. Por quê? Se a pessoa começa a treinar mais cedo, ela começa a melhorar a postura desde cedo. Exato. Começa a melhorar essas questões de celular, certo? Você tira ela naquele momento da frente da tela, certo? Ela aprende a ter mais disciplina, ela aprende a principalmente conhecer o corpo dela. Exato. Tá certo? Então, assim, a gente fala que a musculação ela é a mãe de todas as atividades esportivas. Entendeu? Porque se você é um atleta de futebol hoje, você precisa de musculação para fortalecer. Exato. Se você é um atleta de natação, você precisa da musculação. Se você é qualquer esporte, você precisa da musculação. Por quê? Na musculação você tem segurança para trabalhar todo o seu corpo com segurança e qualidade. E vai te dar mais potência, mais força, certo? Então, em relação à criança, a gente fala que você consegue moldar. Tanto que eu falo para as mães, certo? A maioria das mães, a academia que eu trabalho hoje, infelizmente, não permite a criança adentrar dentro da sala de musculação, certo? Mas eu sempre falo para as mães, tem um filho pequeno, eu não vou conseguir porque eu tô com meu filho. Leva para academia. Faz com que ele comece a se ambientar com aquele local, certo? Ele vê, 100% das crianças, eu também sou, assim, adoro criança, né? Então, assim, sempre que chega, vem cá, vamos fazer uma coisa aqui e tal. Todas as crianças querem ver a máquina, quer ver como faz, ver o pai levantando peso, ele quer ir lá fazer. Cara, é 100%, só não vão aqueles que estão pregados no celular. Exato. Ali, entendeu? E até que das crianças que estão pregadas no celular, às vezes vê ali o pai e tal, quer fazer, quer subir numa esteira, quer fazer. Então, ambienta o seu filho, se você faz academia, se você treina, aquele local. Porque só o estímulo visual que ele tem faz com que ele sinta desejo de fazer algo novo, que ele não tem conhecimento. Então, ele quer fazer, né? A criança é um HD novo. HD limpinho. Exato. Então ele absorve tudo. Ele vai querer fazer e você vai direcionar ele para o que é bom, o que vai sempre melhorar a vida dele, que é o treinamento. Perfeito. Thiago, alguma coisa para soltar aí? Uma pergunta? Alguma pergunta daí? Não, né? Eu quero fazer um adentro. Sim. O Shilon falando dessa parte de criança, o que eu percebo é que as pessoas elas precisam visualizar nutrição e atividade física como uma coisa muito maior do que perder peso. Porque as pessoas veem nós dois como profissional como uma pessoa que vai emagrecer.
Só que não é sobre emagrecer, é igual o Shilon falou, é sobre você melhorar a postura do seu filho, é sobre você estar num tratamento de depressão e curar sua depressão com alimentação, tomando a medicação durante o tempo e com exercício físico. Então, é você ver a questão da alimentação e da atividade física como uma coisa muito maior do que ser magro ou ser gordo. Porque não é sobre isso a nossa profissão, né? Nós somos profissionais da saúde, né? Educador físico é profissional da saúde, nutricionista é profissional da saúde. E ter esse olhar. Porque as pessoas, elas acham que elas só têm que procurar nós se elas quiserem perder peso, né? E não é pra isso. É pra você melhorar constância, igual você melhorar a sua mentalidade. Às vezes, eu tô com dor na coluna, tem que fazer exercício, tem que fazer musculação. Às vezes, precisa talvez perder um peso, mas às vezes não é uma questão de peso, é uma questão da alimentação que não tá ali muito assertiva. Então, ver essas outras coisas. Né? Não é só sobre o peso, é sobre todas as doenças, é sobre uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico, é aquela pessoa que às vezes tem aquela dor de cabeça insuportável, que ela já foi em não sei em quantos neurologistas e ela não descobre a causa. E às vezes tá ali no básico, na alimentação, no exercício físico, né? Porque vai melhorar o cardiovascular da pessoa, então vai melhorar essa questão da dor de cabeça. Então, ver exercício, ver alimentação muito além do que peso, porque não é só sobre isso, né? É sobre saúde. Perfeito. Né? E saúde é um todo, né? E eu sempre falo, nós somos profissionais do simples, né? Do básico, né? Do que em teoria é comum, né? E as pessoas, elas às vezes não conseguem perceber isso. O tanto que o básico, ele pode ser eficiente e ele pode fazer muito por você. É isso aí. Eu sempre quis começar 2024, porque eu já senti essa onda de que estaria muito ligado à questão da saúde. Sim. Porque tá vindo uma enxurrada de informações relacionado a isso, porém, é aquelas informações tão confusas, porque é muito, ao mesmo tempo, a enxurrada, e lembrar Tocantins, Gurupi, que a gente tem referenciais aqui dentro da nossa cidade. A gente tem referenciais. Eu já acompanho o seu trabalho, né? Peguei referencial seu, falei assim, eu preciso trazer esses dois aqui para entregar esse conteúdo para as pessoas se programar para o ano. Um bate-papo desse aqui salva vidas. Concorda? Sim, salva vidas. certeza. A gente falou de crianças, né, em relação à obesidade, a questão de postura, falou sobre a questão do idoso, a questão dos extremos, aquela pessoa que está na anorexia, aquele outro que está de uma forma, acho que não emagrece, mas emagrece, tudo é questão de educação alimentar, foco nos treinos, a forma certa de treinar, tem essa questão de festividades que estão chegando, pré-carnaval, depois tem carnaval, depois o pessoal vai se programar pra praia. Depois tem as viagens que estão barateando e o pessoal quer viajar e tudo eles vão estar ligado à questão do corpo. Aí vem essa enxurrada de informações na internet, é o corpo bonito, é o rosto bonito, é a fórmula de pessoa que tem que ser, as pessoas adoecendo, e a gente tem referencial aqui dentro da nossa cidade, né? Vocês dois são referencial. Então essa aí, pessoal, o episódio foi maravilhoso, estamos começando 2024 com tudo. Poderoso Pod com esse episódio que vai abrir o ano pra você. Se precisar, tá aqui o Shilon, muito obrigado, Shilon. Se precisar, tá aqui Rafaiane. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional. Agora vamos perder peso, porque o tempo tá passando. Isso aí. Tchau. Abraço.